Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto fascinante. Como os dados estão, pouco a pouco, transformando a área da saúde. A gente vai desde aquela visão grandiosa de futuro até os desafios bem práticos, do dia a dia mesmo. Pensa só, e se todo o cuidado que alguém recebe num hospital fosse totalmente baseado em dados? Imagina um cenário onde cada decisão, sabe, desde o plano de tratamento até como o hospital é administrado, tudo guiado por um volume gigantesco de informações e em tempo real. Pois é, essa visão já tem até nome, Saúde 4.0. A ideia é basicamente pegar os conceitos da chamada Indústria 4.0, sabe? Coisas como Big Data, Internet das Coisas, e aplicar tudo isso na saúde. O objetivo? Criar uma nova era da medicina, uma que seja totalmente guiada por dados. Ok, então para a gente entender como chegar lá, nosso roteiro de hoje vai ser este aqui. A gente vai passar pelo futuro da saúde, os desafios do Big Data, ver um caso prático, entender uma ferramenta chamada Scorecard, ver o que os dados mostraram e, por fim, ligar tudo isso ao caminho para a Saúde 4.0. Então vamos começar. A visão é incrível, né? Não tem como negar. Mas, para chegar nesse futuro, a gente precisa primeiro colocar o pé no chão. Vamos ser realistas e entender quais são os principais obstáculos que os pesquisadores já estão vendo pela frente. E para mapear esses desafios, olha só que interessante. Os pesquisadores fizeram um verdadeiro pente fino. Eles analisaram centenas de artigos científicos. E o resultado foi bem claro. Existe um consenso sobre quais são as maiores dificuldades para realmente conseguir usar o Big Data na saúde. E o mais impressionante é que esse é um campo que está literalmente explodindo agora. O interesse dos pesquisadores disparou nos últimos anos. Para se ter uma ideia, mais de 78% dos estudos mais importantes sobre o tema foram publicados de 2019 para cá. Ou seja, a gente está falando de algo que está acontecendo neste exato momento. E a pesquisa toda aponta para esses desafios principais. A gente está falando de questões bem diversas, sabe? Tem os desafios técnicos, claro, como segurança dos dados, a privacidade do paciente e o custo altíssimo da infraestrutura. Mas também tem um lado humano, a falta de gente qualificada para analisar tudo isso e o ponto crucial, a falta de provas de que, na prática, tudo isso traz mesmo benefícios. Ok, beleza. Já entendemos os desafios mais teóricos, mas a pergunta que fica é, com todos esses obstáculos, como é que a saúde baseada em dados funciona de verdade, hoje, na linha de frente? E para responder essa pergunta, a gente vai dar um zoom num cenário bem específico, a UTI de um hospital. Vamos dar uma olhada em como a equipe de enfermagem de lá está usando os dados que eles já têm no dia a dia para gerenciar o trabalho e melhorar o cuidado com os pacientes. Para fazer essa análise, a equipe usou uma ferramenta de gestão bem conhecida no mundo dos negócios. O nome dela é Balanced Scorecard, ou BSC. A melhor forma de pensar nisso é como o painel de um carro. Para dirigir bem, não dá para olhar só para o velocímetro, certo? A gente precisa ver o combustível, a temperatura do motor. O BSC faz exatamente isso. Ele dá uma visão completa do desempenho, olhando para muito mais do que um único número. Na prática, o que o Balanced Scorecard faz é forçar a equipe a analisar o próprio trabalho por 4 ângulos diferentes. São 4 perspectivas, com 4 perguntas essenciais para garantir que nada importante fique de fora. E essas perguntas são chave. Elas garantem que o hospital não olhe só para o lado financeiro. Ele precisa pensar também no paciente, que é o cliente. Precisa olhar para dentro, para a eficiência dos seus próprios processos. E, claro, precisa pensar no futuro, na capacidade de continuar aprendendo e melhorando sempre. Certo. Então, o que será que aconteceu quando os pesquisadores pegaram essa ferramenta, o BSC, e aplicaram em todos os dados que o departamento de enfermagem daquela UTI tinha? O resultado foi bem interessante. De um universo de 163 variáveis diferentes, eles conseguiram filtrar e chegar em 32 indicadores-chave, ou seja, 32 métricas que realmente mostravam se o serviço de enfermagem estava indo bem ou não. Mas a grande surpresa, a revelação mesmo, veio quando eles organizaram esses 32 indicadores dentro daquelas 4 perspectivas do BSC. O resultado foi, uau, impressionante 76%. A grande, esmagadora maioria caiu dentro de uma única perspectiva. E essa perspectiva era de processos internos. O que isso quer dizer? Que para aquela equipe que está ali na linha de frente, o que mais importava para a qualidade do serviço não eram as grandes metas financeiras ou de satisfação do cliente. Era, na verdade, a excelência nas tarefas do dia a dia. Era aperfeiçoar as ações básicas e essenciais do cuidado com o paciente.
Ok, então agora vamos amarrar as duas pontas da nossa conversa. Como é que essa realidade, super focada nos pequenos processos do dia a dia, se conecta com aquela visão gigante e futurista da saúde 4.0? É um contraste interessante, né? De um lado, a gente tem a visão, o Big Data, sistemas super integrados, análises que prevêem problemas. E do outro, a gente tem a realidade, o foco em dados do dia a dia, em processos internos, em melhorias práticas, como administrar um remédio na hora certa. E a grande conclusão é que uma coisa depende da outra. Para a gente alcançar aquela grande visão, a gente precisa primeiro dominar essa base. O caminho para a saúde 4.0 não é só comprar tecnologia nova. É, antes de tudo, construir uma cultura de medir e melhorar as coisas, começando ali, do lado do leito do paciente. E isso nos deixa com uma reflexão final, que é a seguinte: será que o maior desafio para essa revolução na saúde não é a tecnologia em si? Talvez o verdadeiro desafio seja aprender a usar os pequenos dados que a gente já tem hoje para tomar decisões melhores, um processo de cada vez. Dominar o que está ao nosso alcance agora para destravar o futuro da grande saúde.